O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Não tenhais medo, pequenino rebanho, pois foi do agrado do Pai dar a vós o reino. Vendei vossos bens e dai esmola. Fazei bolsas que não se estraguem, um tesouro no céu, um tesouro no céu, que não se estrague, um tesouro no céu que não se acabe. Ali o ladrão não chega, nem a traça corrói. Porque onde está o vosso coração, onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento para lhe abrirem imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-los sentar-se à mesa e, passando, os servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão, se assim os encontrar. Mas ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos esperardes. Então Pedro disse: Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu: Quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar, meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer, a beber e a embriagar-se, o Senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista. Ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelo Evangelho proclamado, Deus apague os nossos pecados.
Queridos irmãos e irmãs na mesma fé, prezada comunidade, pessoas que nos acompanham pelas redes sociais, as leituras de hoje, elas nos colocam para nós um tema, que seria o tema da vigilância, de estarmos preparados, de estarmos acordados para a volta do Senhor. Pois uma coisa nós sabemos, que o Senhor vai voltar. O que nós não sabemos é quando Ele retornará, quando Ele chegará. Dessa forma, fica evidente que Jesus quer nos encontrar vigilantes, preparados, acordados para esse encontro com Ele. A primeira leitura do livro da Sabedoria mostra a ação de Deus em libertar o povo da escravidão do Egito. Deus age na história humana para libertar as pessoas que estão sendo escravizadas, porque Deus nos quer todos livres. Deus não nos quer escravos de nada e nem de ninguém. Por isso Deus age na história humana. Mas é importante a gente perceber a ação de Deus na história humana é sempre através de pessoas humanas como nós. Não é uma ação direta, é através de pessoas humanas como nós. Por exemplo, aqui, na libertação da escravidão do Egito, Deus chama Moisés para liderar o povo, para que o povo saia da escravidão do Egito. Essa liderança de Moisés, ele não apenas chegou lá e tirou o povo da escravidão do Egito. Não é isso. Na realidade, Moisés conscientiza o povo de que o povo unido, liderados por ele e com a ação de Deus, o povo consegue sair da escravidão do Egito. E é justamente o que vai acontecer. O povo toma consciência de que o povo unido, o povo organizado e liderados por alguém escolhido por Deus, esse povo, ele tem poder de se libertar da escravidão do Egito. E é o que acontece. Na segunda leitura da carta aos Hebreus, vai mostrar para nós duas personagens principais em relação à fé bíblica, a fé em Deus: Abraão e Sara. Inclusive, Abraão é considerado o pai da nossa fé, porque Abraão é chamado por Deus para largar tudo,
deixar tudo e partir para a terra prometida. E aí Abraão confia, acredita, tem fé nas promessas de Deus, abandona tudo e vai para uma terra estranha, a terra prometida. E Sara, que já está de idade avançada, não tem filhos, também tem fé nas promessas de Deus e vai ter um filho, Isaque, o filho da promessa. Mas é interessante que eles dois se juntam a outras personagens bíblicas, mas eles nunca chegaram à terra prometida. Mas o mais importante dessa história é que, mesmo sem chegar à terra prometida, esses homens e essa mulher nunca deixaram de confiar, de acreditar, de ter fé nas promessas do Deus Altíssimo. E por isso Deus os recompensa com uma recompensa muito maior. Qual é a recompensa? O reino de Deus. O reino de Deus. E é interessante, inclusive, que Abraão, quando Sara tem o filho Isaque, Deus pede uma prova de fé de Abraão. Deus pede que Abraão sacrifique Isaque. Abraão está prestes a sacrificar o filho único dele, o filho da herança. Mas Deus apenas estava testando a fé de Abraão. Deus impede que Abraão sacrifique o filho da herança. No Evangelho de hoje nós temos aí o próprio Jesus falando com os seus discípulos. Jesus vai constatar que os discípulos são um pequeno rebanho. Ou seja, Jesus vai falar do medo que os discípulos têm do mundo que vai rejeitar os discípulos, porque o mundo é hostil, o mundo não aceita Jesus, também não vai aceitar os discípulos. E aí Jesus respondendo a parábola do domingo passado, vai dizer assim: vendei vossos bens e dai esmolas. E dai esmola. Ou seja, Jesus não nos quer apegados aos bens materiais. Jesus quer que os bens materiais eles possam ser um meio para que nós possamos, com os bens materiais, a gente possa viver melhor, a gente possa ajudar mais as pessoas. Ou seja, quando Jesus bate a nossa porta, não é porque Ele esteja querendo uma esmola, uma ajuda, é porque Ele está querendo que nós possamos nos sensibilizar, nos solidarizar com as pessoas mais necessitadas e não agirmos como aquele homem do Evangelho do domingo passado. O que nós precisamos fazer, portanto, é a gente dividir os bens da criação, é a gente partilhar
partilhar o que nós temos com as pessoas que não têm nada. E dessa forma a gente vai entrando na dinâmica do reino de Deus. E dessa forma a gente vai ser menos egoísta, menos individualista, menos egocêntrico. Ou seja, a gente não vai pensar apenas em nós mesmos. Nós vamos pensar também nas pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade, como diz o Papa Francisco, as pessoas que vivem nas periferias sociais, periferias urbanas, e as pessoas que não têm o pão nosso de cada dia em suas mesas. Jesus vai contar no Evangelho de hoje 3 parábolas. A primeira parábola está aí, Jesus dizendo que um homem foi para uma festa de casamento e ele entrega tudo o que ele tem para os seus empregados. O homem vai para a festa de casamento, os empregados sabem que ele vai voltar, mas os empregados não sabem quando ele vai voltar. Por isso a atitude dos empregados e das empregadas deve ser uma atitude de vigilância, de prontidão, de serviço, de estarem acordados, e não uma atitude de quem fica de braços cruzados esperando o patrão chegar. Então a atitude é de vigilância, para que quando o patrão chegue, as pessoas abram imediatamente a porta logo que o patrão chegar. E aí a gente tem uma bem-aventurança. Bem-aventurados os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Ele mesmo vai cingir-se, fazê-lo sentar-se à mesa e, passando, os servirá. Vejam que coisa belíssima. Se o patrão chega da festa de casamento e as pessoas estão acordadas, estão prontas para receber o patrão assim que ele chegar, o patrão da parábola, que é o próprio Jesus, olha aí o que é que ele vai fazer. Vai cingir essas pessoas, fazê-los sentar-se à mesa e, passando, vai servi-los. Ou seja, Jesus é quem faz isso conosco, mas é necessário essa vigilância atenta para a gente estar acordado, vigilantes, e não ficarmos de braços cruzados esperando que o Senhor volte. A outra parábola é: se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Ou seja, essa parábola parece até estranha, porque
Porque Jesus, ele se compara a um ladrão. Um ladrão que fica esperando o dono da casa sair para roubar a casa. Mas, na realidade, Jesus está querendo dizer com essa parábola o seguinte: nós todos precisamos estar atentos para quando Jesus chegar para nos salvar. Não é para roubar a nossa casa. Claro que Jesus não quer roubar a nossa casa. Na realidade, Ele quer nos salvar. Mas nós precisamos estar atentos, esperando que Ele chegue. E é interessante, aí Pedro vai perguntar para o mestre: tu contas esta parábola para nós ou para todos? Claro, as parábolas de hoje são para todos nós, e não apenas para os discípulos, são para todos nós. Essa vigilância, queridos irmãos e irmãs, é algo que nós precisamos fazer. Por quê? Porque vamos ser mais claros. Nós todos sabemos que o Senhor vai voltar. Inclusive, na parábola do domingo passado, Deus diz assim àquele homem: louco, ainda hoje vão pedir a tua vida de volta. Ou seja, isso significa que nós todos vamos morrer. E nós precisamos estar preparados, vigilantes para esse momento do encontro com o Senhor da vida, com o encontro com o Senhor Jesus. Por isso, a insistência de Jesus em colocar hoje 3 parábolas falando do mesmo tema. Ele está insistindo para os discípulos, também para nós, que há uma necessidade real de todos nós entrarmos no processo de conversão, de mudança de vida, de mudança de atitude, de sermos melhores. Por quê? Porque nós sabemos que Ele vai voltar, mas não sabemos a hora em que Ele vai voltar. Por isso mesmo, precisamos estar preparados para abrirmos a porta assim que Ele chegar. E aí Jesus vai contar a última parábola, é a parábola do administrador fiel e prudente, que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa. Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Ou seja, o administrador fiel e prudente, ele age servindo os empregados. Ou seja, uma frase que o Papa Francisco disse outra vez, outro dia, é isso aqui. Ele disse assim com outras palavras:
nós devemos ser guardiões uns dos outros. Vejam que expressão belíssima. Precisamos ser guardiões uns dos outros. Precisamos estar prestando atenção, servindo uns aos outros. Servindo uns aos outros. Servindo uns aos outros, vamos estar servindo ao próprio Deus. Sem servir uns aos outros, nós vamos deixar de estar servindo a Deus. E aí, Jesus vai dizer que o empregado, se o empregado pensar que o patrão está demorando e começar a espancar os criados e as criadas, a comer, beber e a embriagar-se, o senhor daquele empregado chegará no dia inesperado e numa hora imprevista. Ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. Na realidade, Jesus é a parábola. Parábolas são comparações que Jesus conta de coisas do tempo dele. E essas coisas aconteciam no tempo de Jesus. Claro que ele não está dizendo que vai fazer isso com nenhum de nós. Ele apenas está empregando o que era costumeiro no tempo dele. Mas aí Jesus, no finalzinho, diz algo interessante que merece a atenção da gente. A quem muito foi dado, muito será pedido. Ou seja, as pessoas que têm uma tarefa, as pessoas que têm uma função nas comunidades, elas devem colocar-se a serviço das pessoas que a elas foram confiadas. E no finalzinho, Jesus vai dizer: a quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Ou seja, as pessoas que têm funções de coordenar pastorais, movimentos, grupos, associações, serviços, comunidades, essas pessoas elas devem estar a serviço das pessoas que a elas foram confiadas. Dessa forma, Jesus, portanto, nos coloca a necessidade da responsabilidade. Quanto mais a gente tem uma responsabilidade, um serviço na nossa igreja, na nossa pastoral, mais a gente precisa ser responsável para com as pessoas a nós confiadas.